Olá, muito boa noite. Terça-feira é dia de programa Direito em Foco aqui na Rádio 3VL. E hoje estamos recebendo via videoconferência o Dr. Marcelo Rodrigues, ele que é desembargador da Segunda Câmara Civil, para falar sobre Poder Judiciário e os cartórios extrajudiciais. Antes de chamar a doutora Isabela Gonçalves e o doutor José Geraldo de Moraes para apresentarem o nosso convidado de hoje, vamos para um breve recado do Pedal Gel. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedal Gel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magraf, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Boa noite, está no ar mais uma edição do programa Direito em Foco. Ótima noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite eu, doutor Marcelo Rodrigues. Boa noite, doutor José Geraldo de Moraes. E ótima noite, Isabela Gonçalves. Boa noite a todos os nossos ouvintes, a todos os internautas. Boa noite ao doutor Marcelo Rodrigues por estar aqui conosco. Ele é desembargador da Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E quero agradecer imensamente, por ter disponibilizado um tempo aí na agenda do senhor para tratar do tema, da importância aí do Poder Judiciário e os cartórios. E desejar boa noite também ao doutor José Geraldo. Boa noite a todos, boa noite, doutor Marcelo. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Gostaria de cumprimentar a todos também. É uma alegria estar com vocês para falar do tema que me é tão caro, que é atividades relacionadas aos cartórios do extrajudicial, tabelionato de notas, os registros. É uma alegria estar com você. Obrigado. Bom, vamos lá. Olha, o currículo do Dr. Marcelo Rodrigues, ele é enorme, pessoal. Alô, Isabela? Travou a conexão? Então, na verdade, eu vou falar sobre de tantas coisas, de tantos afazeres que ele tem. Mas ele ingressou na carreira jurídica, ingressou na magistratura, ele foi aprovado em primeiro lugar. Certo, doutor Marcelo? Certo. Primeiro lugar, Foi uma questão só de sorte. Gente, olha pra você ver, humilde ainda, humilde. Ele é natural do Rio de Janeiro, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ingressou na magistratura, como sendo o primeiro colocado, como eu havia dito, no concurso público de 1989. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais por merecimento, desde 2006. Atual presidente da Segunda Câmara Civil, integrante efetivo da primeira sessão civil, ambas de direito público. Foi juiz titular da Vara de Registros Públicos do Fórum Lafayette, Comarca de Belo Horizonte, juiz corregedor eleitoral da Propaganda Eleitoral de Belo Horizonte, juiz efetivo da Corte do TRE Minas Gerais. Olha que interessante, cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, entre outras comendas, Anteriormente, promotor de justiça. Olha, o senhor foi promotor de justiça também, doutor? Também. Uau! Gente, olha, então tem tudo a ver com a pergunta que o doutor José Geraldo vai fazer para o senhor, tá? Olha, então ele tem a visão do Ministério Público, a visão da magistratura e também, pessoal, ele tem a visão da atividade extrajudicial. Para quem não sabe o que é o extrajudicial, são os cartórios, Porque nós temos pessoas que têm um crítico e tem aquelas pessoas que não possuem. Então, para você aí que vai lá, obter sua certidão de nascimento, casamento,
O doutor Marcelo Rodrigues também possui um vasto conhecimento, inclusive já tem um livro publicado nesse sentido, que é o nosso Código de Normas comentado. É o Código de Normas, né, do Estado de Minas Gerais, o que regulamenta a atividade extrajudicial, que são os cartórios. Além disso, o doutor ele participa, olha, prestem bastante atenção para você que quer ingressar na atividade notarial e registral, tá? Ele já foi presidente né, de alguns certames públicos aí, e já participou como examinador. Pois bem, o senhor é palestrante, né, participa de várias, né, na verdade é o Código de Normas, tem a Constituição Normativa, tem um tratado, tem outro livro também, né, Tratado de Registro Público de Direito Notarial. Nossa, doutor, questões dissertativas de direito civil com respostas. Eu vou disponibilizar depois, para quem quiser, para ter acesso a tudo isso, tá, doutor Marcelo? Até para, né, para as pessoas que estão estudando poderem ter acesso às obras que o senhor publicou, tá bom? Então, novamente, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, boa vontade por estar cedendo o seu precioso tempo aqui conosco. E agora eu passo a palavra para o doutor José Geraldo. Bom, novamente, boa noite, doutor Marcelo. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Atualmente, o senhor, como a doutora Isabela disse, é desembargador do Tribunal de Justiça, né, desde abril de 2006, que chegou a esse ponto na carreira por merecimento da segunda Câmara Civil, tendo ingressado na magistratura em 1989, né, se não me engano, e aprovado em primeiro lugar. Então, o senhor é um exemplo de quem venceu na carreira jurídica. Você poderia contar para a gente um pouquinho como foi essa trajetória profissional, como o senhor chegou tão alto assim na sua carreira como magistrado, e qual o conselho que o senhor dá para as pessoas que estão buscando esse sonho de chegar à magistratura ou qualquer outra carreira jurídica? Como que o senhor conseguiu chegar a esse ponto na carreira? Claro, na verdade, a minha carreira profissional, ela não teve um planejamento. É interessante. Ela foi muito guiada por circunstâncias, diria eu, até aleatórias. Bom, resumidamente, quando eu me formei, colei grau na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu já era, talvez na minha turma da faculdade, do curso de graduação, eu era o único que estava já empregado. Eu tinha um emprego no departamento jurídico de uma empresa multinacional no Rio de Janeiro, que é minha cidade natal. E eu era na minha carteira de trabalho constava como assistente de advogado. Então, quando eu me formei, colei grau, eu fui, digamos assim, promovido como advogado júnior. Então, eu tive também, no início da minha carreira, uma experiência na advocacia. Eu trabalhei na advocacia empresarial, geralmente eram causas relacionadas a questões tributárias, mas também envolvia questões cíveis, trabalhistas. Foi uma visão interessante. E depois eu passei para uma outra empresa multinacional, 2 anos depois, também no departamento jurídico. A primeira empresa era americana, a segunda era francesa, e era uma visão muito diferente uma da outra. Elas têm culturas muito diferentes, visões muito interessantes. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida profissional. E depois eu resolvi que eu não queria, depois de mais 2 anos e pouco, eu resolvi que não queria, digamos assim, ter chefe, vamos colocar. Como eu tinha 2 caminhos a seguir, minha família, ninguém era da área jurídica, todos na minha família, majoritariamente, minha família é de médicos. Eu tenho 3 irmãs médicas que exercem medicina no Rio de Janeiro até hoje. Meu pai é médico, ele está vivo, tem 91 anos de idade e ainda exerce a medicina até hoje. E tios, avós, primos, todos médicos. Então eu decidi, eu tinha que optar, ou eu iria abrir um escritório para mim, para advogar, começando do zero, ou eu faria um concurso público. Então eu resolvi testar a primeira opção, de tentar um concurso público. E naquela época não havia, naturalmente, em 1987,
não havia internet, nada disso, celular, não havia as facilidades que existem hoje. Então, eu procurei me informar qual era o concurso que tinha edital aberto naquele momento ou na iminência de abrir. E consegui essa informação com algum trabalho de pesquisa nos diários oficiais de vários estados, inclusive. Tinha o edital do concurso do Ministério Público de Minas Gerais aberto naquela altura, com ainda prazo correndo para fazer inscrição. Eu tratei de fazer minha inscrição pelo correio e juntei os documentos, todos que eu podia juntar rapidamente, mandei e tive a inscrição deferida e entrei nesse concurso para promotor de justiça. Isso foi em janeiro de 87 e eu nunca tinha vindo a Minas Gerais, eu não tinha sequer pisado em Minas Gerais até então. Bom, a primeira vez que eu pisei em solo mineiro foi para fazer a primeira prova desse concurso, foi no Instituto da Educação, ali na Carandaí, na rua Carandaí, né? No centro de Belo Horizonte, e eu logrei êxito nesse concurso do Ministério Público. Foi aprovado e vim assumir uma comarca no interior. Minha primeira comarca foi em Prados. Eu cheguei na época a carreira estava muito rápida, eu cheguei a ser promotor de justiça de entrância final em Barbacena. Mas no meio desse caminho eu encontrei um colega que era promotor de justiça que insistiu muito comigo que ele tinha feito inscrição para o concurso de juiz e não queria fazer a prova sozinho. E disse que eu ia fazer a prova com ele. Eu falei, não, obrigado, eu não quero, agora não estou pensando nisso, no concurso agora. Mas esse colega, ele insistiu tanto, mas tanto, durante muito tempo, e vários dias, semanas, até que um dia eu peguei meu carro, eu estava em Curvelo, promotor em Curvelo, vim a Belo Horizonte só para fazer a inscrição no concurso de juiz, para não desapontar esse meu colega de promotoria. E foi assim. Quer dizer, aí quando eu voltei de carro, eu fiquei pensando, agora eu tenho que estudar de novo, lembrar a matéria, porque vou fazer papelão, não quero fazer um papel feio. Eu sou promotor de justiça, membro do Ministério Público, vai que eu não passo nesse concurso de juiz, é a pessoa que vergonha. Então, à noite eu estudava, ia lembrar a matéria, depois que eu chegava do fórum, eu ficava estudando até meia-noite, 1h da manhã, só para lembrar da matéria. Final de semana também, sábado, domingo. E aconteceu, calhou de eu passar em primeiro lugar. Na verdade, nunca foi meu objetivo. Meu objetivo era só não fazer um papelão. Naquela época, isso era muito valorizado, um pouco mais do que é hoje até, inclusive porque o Estado de Minas ele publicava na edição de domingo dele a fotografia do primeiro lugar do concurso da magistratura. E aí, para surpresa minha, eu não sabia disso, naturalmente. Comecei a receber vários telefonemas. Na época, eu já era promotor em Barbacena, na entrância final, e muita gente me ligando se eu tinha lido o jornal, de domingo. Eu falei, não li ainda, de manhã cedo. Não, porque a sua foto está na primeira página. Eu pensei, o que eu fiz de errado? Não, você passou em primeiro lugar no concurso para juiz. Bom, então tá bom. Então, eu realmente, para mim, foi uma surpresa. Diante desse fato, eu fui assumir a carreira da magistratura. Foi por concurso que eu ingressei na magistratura. E voltei de novo, digamos assim, para uma comarca pequena na magistratura, a primeira entrância, depois a intermediária, depois a final. Andei no interior do estado em várias regiões, até no Pontal do Triângulo Mineiro, eu estive em Frutal como juiz, e fui seguindo a minha carreira, tentando fazer apenas o melhor possível, ao meu alcance, aprendendo o máximo que eu conseguia aprender, me esforçando muito, trabalhando muito, estudando muito, e foi todo difícil, todo início é difícil, né? Mas o que eu sugiro a quem está pensando em ingressar na magistratura é verificar um fato que, para mim, foi uma questão de sorte. Eu percebi
que, embora eu estivesse muito bem no Ministério Público, o correto para mim era seguir a carreira da magistratura. Correto por quê? Porque, para a minha personalidade, era uma atividade que digamos assim, se adequava melhor à minha personalidade. E algumas pessoas podem se adequar perfeitamente bem, tanto na magistratura como no Ministério Público ou na advocacia, carreira da advocacia pública ou na advocacia liberal particular, porque todas são carreiras, embora todas sejam carreiras jurídicas, todas têm as suas peculiaridades, têm as suas idiosincrasias, as suas dificuldades, e é muito importante que quem quer iniciar uma carreira, especialmente na área jurídica, a minha recomendação, em primeiro lugar, que se conheça bem, que faça uma autoavaliação, um autoconhecimento sobre quem somos nós, né? Como são as nossas características, o que nós gostamos, o que nós gostamos, o que nós nos sentimos mais à vontade ou menos à vontade. Porque essa autoavaliação, esse autoconhecimento vai ser muito importante para você ter mais possibilidade de sucesso na sua trajetória profissional. A magistratura é um sacerdócio, não é para todo mundo. E eu percebo já há muitos anos que uma certa frequência, candidatos a concursos para ingresso na carreira da magistratura fazem essa opção pelos motivos errados, não pelos motivos certos. Alguns pensam muito na segurança, no status, na estabilidade, no poder decisório, sem dúvida alguma tem poder, tem um certo poder, né? Não é um poder limitado, mas tem um certo poder, mas não percebe se realmente é aquilo que lhe agrada fazer, se são essas, porque olha muito a questão do que seria bom, mas esquece de olhar aquilo que não é tão bom. E tudo na vida, todas as escolhas nas nossas vidas, essas escolhas são, na verdade, um ato de responsabilidade, porque nós temos sempre uma opção de escolher ou de não escolher. A partir do momento que nós escolhemos, nós assumimos uma responsabilidade e tudo tem bônus, mas tem ônus também. E a magistratura não é diferente, ela tem muitos ônus, muitos. É importante salientar isso, porque a grande mídia, geralmente, ela tenta trazer para as pessoas uma imagem diferente, de uma forma um pouco até subliminar. A grande mídia sempre procura mostrar para as pessoas que o magistrado seria um privilegiado ou que teria uma carreira do serviço público. Na verdade, não é nem um serviço público, ele tem uma natureza pública, mas, na verdade, o magistrado ele é um agente do Estado, porque ele exerce um poder, uma parcela do poder da soberania do Estado. Então, ele não é propriamente, no sentido estrito do termo, um servidor público, seja de índole pública, não há dúvida nenhuma. Tem muitas dificuldades, tem que aprender a receber críticas, a ouvir críticas, porque o magistrado é um profissional do direito que ele trabalha com críticas ao trabalho dele, na verdade. Pense, quando se vai decidir uma questão, seja ela qual for, num processo judicial, você sempre tem dois polos antagônicos. Um é o polo do autor, de autora, e o outro polo é o polo da parte ré, digamos assim, ou requerida. E você sempre vai trabalhar com a situação de que qualquer que seja a sua decisão, por mais bem fundamentada que ela seja, por mais justa que ela possa vir no cenário apresentado dentro do processo, porque o juiz tem que julgar com os fatos e as provas do processo, não está fora do processo, e baseado na lei, que nosso sistema jurídico é o sistema que veio herdado da antiga e longa tradição romano-germânica, em que o juiz ele está adstrito aos termos da lei. É claro que tem alguma margem de interpretação,
mas é diferente do sistema, totalmente diferente do sistema americano, que é o sistema anglo-saxão, que o juiz tem muito mais liberdade. Na verdade, o juiz no sistema anglo-saxão, americano, norte-americano, ele não está tão adstrito assim às leis, ele está mais adstrito à jurisprudência e aos precedentes judiciais. Então, a margem de interpretação é muito maior e do poder de decisão é muito maior, se for comparar um sistema com o outro. Ainda assim, é preciso ter em conta isso, que quando você vai decidir, você vai desagradar alguém. Pelo menos uma das partes vai ficar desagradada com o teor da sua decisão. Quando não, ambas as partes. Quando não, ambas as partes. Então, você vai trabalhar ouvindo críticas. E você vai ouvir críticas das partes, dos advogados, você vai ouvir crítica do tribunal, porque da decisão cabe recurso para o tribunal. Você vai ouvir crítica do seu corregedor, do corregedor regional, vai ouvir crítica do corregedor nacional, vai ouvir crítica, eventualmente, da imprensa. Então, é um profissional que tem que saber trabalhar com críticas. E tem que ter a grandeza também de, eventualmente, porque não se trata isso de uma questão absolutamente de orgulho, por isso que eu disse que tem que ter a grandeza de saber avaliar quando é a hora de voltar atrás, porque não há nisso nenhum reducionismo ou nenhum elemento de vergonha. Pelo contrário, na verdade, é uma demonstração de grandeza. Se o juiz ele tiver a oportunidade de perceber no processo que a decisão que ele tomou talvez não tenha sido a melhor decisão naquele momento, ele tem que ter a grandeza de avaliar isso e reconhecer, porque isso não é demérito para ninguém, pelo contrário, isso é mérito. Ninguém é dono da verdade. Então, são certas questões que a pessoa que vai ingressar na magistratura tem que estar preparado para ter essa humildade, para saber que vai ser criticado, para saber que vai ser fiscalizado, para saber que vai ser observado 24 horas, porque o juiz tem isso também. O juiz não deixa de ser juiz nunca. No final de semana, o juiz continua sendo juiz. No feriado, o juiz continua sendo juiz. No Natal, no Ano Novo, no Carnaval, o juiz continua sendo juiz, ou juíza. Nunca deixa de ser juiz. Está todo mundo de olho e percebendo o que está fazendo, como está trajado, o que está bebendo, o que está comendo, com quem está sentado. Então, tem que perceber que tudo na vida tem ônus e tem bônus. Então, nem todas as pessoas se adaptam a essas exigências. Então, é preciso saber se realmente tem vocação para essa função. Como a advocacia também é uma atividade muito difícil, a advocacia não é para qualquer pessoa. É preciso ter realmente aptidão, porque se trata também de um verdadeiro sacerdócio. Muito obrigada por suas explicações, doutor Marcelo. Realmente tem algumas coisas aí que eu, por exemplo, não imaginava. A gente fica achando que é só o nosso lado, né? Realmente tem a questão da pressão, né? E talvez trabalhar muito a questão também, talvez psicológica, né? Porque como é que o ser humano vai lidar com críticas se ele não sabe, se ele não... Vamos supor, tem pessoas que não sabem, não conseguem receber críticas. Então, ele vai ficar ali. Agora, passando para a nossa próxima pergunta, é o seguinte: como eu já havia dito no início, né, o senhor já já foi presidente, né, de banca examinadora, né, para o curso de outorga de delegações do Serviço de Tabelionato de Notas e Registros Públicos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e já atuou como examinador também. Além disso, como eu havia dito, o senhor é autor de diversas obras relacionadas à atividade, né, do extrajudicial. Para aqueles que são leigos, o extrajudicial, pessoal, ele se refere, nós estamos falando aqui dos cartórios, tá? Então, verifica-se que o senhor tem um vasto conhecimento nessa área.
Na sua concepção, o doutor Marcelo Rodrigues, qual que é a importância dos cartórios aí para a sociedade? É um outro tema em relação ao qual, na generalidade dos casos, a sociedade é um pouco mal informada acerca da importância dos cartórios. Existe uma pecha, de um modo geral, um pensamento de que os cartórios só existem para apadrinhar figurões. Cartórios só existem para aumentar a burocracia. Cartórios só existem no Brasil, isso não existe no resto do mundo. São certas colocações que flutuam aí no meio da sociedade como se fossem verdades incontestáveis. Nós estamos nessa época que nós vivemos agora, é uma época interessante, porque ao mesmo tempo que nós temos acesso a uma quantidade enorme, descomunal de informações, muitas informações são desvirtuadas, descontextualizadas ou até mesmo puramente falsas. Essa expressão de fake news, na verdade, é uma das expressões mais em voga atualmente no mundo que nós vivemos, que é o mundo. Nós estamos experimentando um avanço da tecnologia que nunca houve na história da humanidade. Mas, quanto mais informação as pessoas geralmente percebem, a tendência que nós estamos observando é que se tornam cada vez mais mal informadas. Esse é um dado muito interessante. Então, a questão dos cartórios é apenas um exemplo que eu estou mencionando, porque o tema da nossa conversa, naturalmente, é a atividade desempenhadas pelos cartórios do extrajudicial. Então, vamos lá. O que acontece com os cartórios? Em primeiro lugar, isso não é invenção brasileira, absolutamente. Na verdade, cartórios existem no mundo inteiro. Inclusive, até a China, ela se viu na necessidade de implantar um sistema de cartórios, porque percebeu que isso seria muito importante para fomentar a segurança jurídica. E como todos nós sabemos, China não é um país que tenha tradição no ramo jurídico, na ciência jurídica, na ciência do direito. E ela nunca teve cartórios. A experiência de cartórios na China é uma experiência relativamente recente. Então, eles começaram a pesquisar os principais sistemas de cartórios do extrajudicial existentes no mundo, inclusive, principalmente no mundo ocidental, e chegaram à conclusão que o melhor sistema é o sistema que existe no Brasil. Mas que, digo eu, não é um sistema brasileiro. Na verdade, o sistema que nós adotamos no Brasil é o denominado Sistema do Notariado Latino, que está presente em 88 países do mundo, inclusive na maior parte dos países, nas democracias da Europa continental. Ele engloba basicamente 2/3 da população mundial. Eu dei o exemplo da China, eu vou dar o exemplo aqui do Haiti, na América Central. Uma das causas do grande atraso de desenvolvimento daquele país, da América Central, uma das causas foi o fato de não existir naquele país um sistema de publicidade registral imobiliária que proporcionasse uma segurança jurídica que pudesse ajudar as pessoas a regularizar, a ter um documento que regularizasse a propriedade de imóveis, e a partir dessa regularização da propriedade imobiliária, essas pessoas poderiam obter empréstimos, financiamento para poder iniciar algumas atividades de pequenos negócios, pequenos comércios e de pequenas empresas. Então, essa era uma das causas
que foi apontada num estudo da ONU, da Organização das Nações Unidas, como um dos motivos, uma das razões pelo atraso no desenvolvimento econômico, humano e social do Haiti. Bom, então, cartórios é o seguinte, basicamente, cartórios existem no sistema do notariado latino para promover a segurança jurídica preventiva. Então, o que é isso? É tentar evitar que um número ainda maior de questões, digamos assim, de desavenças, desacordos, desinteligências, né? Problemas entre pessoas e empresas, entre pessoas e o Estado, entre o Estado e as empresas, cheguem no judiciário. O sistema ele é concebido para atuar preventivamente, dando segurança jurídica. E o núcleo desse sistema, do notariado latino, reside justamente no fato, na circunstância de que é um sistema em que há registro de direitos e não registro propriamente de documentos. Sistema que registra direitos. Nesse aspecto, esse sistema ele é muito mais evoluído do que o sistema do direito anglo-saxão. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, o sistema é de propriedade, de registro de propriedade, ele é um sistema que simplesmente registra documentos. Não existe a figura de um profissional do direito para fazer o exame do documento, do aspecto jurídico do documento, do título de compra e venda de um imóvel, se a pessoa que vendeu realmente era dona daquilo que ela alega que era dona, e a pessoa que comprou sabia efetivamente, ou tinha condições de avaliar efetivamente os riscos envolvidos naquela operação. Então, lá simplesmente, esse tipo de serviço não é feito por um profissional do direito. Na verdade, quem compra imóvel nos Estados Unidos, ele tem que comprar também, junto com o imóvel, uma apólice de seguro. E ele tem que renovar essa apólice todo ano, ano após ano. Porque o risco nas transações imobiliárias lá é tão alto que, a qualquer momento, pode se deparar com uma demanda judicial em que se questiona o direito de propriedade. Então, quem faz, na verdade, a avaliação do risco das transações são as empresas seguradoras, chamadas lá de companhias de títulos. Companhias de títulos são empresas seguradoras que fazem a análise de risco de toda operação de compra e venda de imóvel ou de direitos reais sobre determinados imóveis também, e ela avalia o risco, dependendo do risco, se ele é mais alto ou se ele é mais baixo, isso vai impactar diretamente o valor do seguro que será cobrado de quem está comprando o imóvel. E, repito, esse seguro tem que ser renovado todo ano. Bom, então isso, na verdade, é o mercado privado que avalia o risco das transações imobiliárias nos Estados Unidos. E aqui não. Nós temos um profissional do direito que ele é independente, ele é concursado, porque desde a Constituição de 88 acabou aquela história de que o cartório passava de pai para filho, né? O cartório era dado de presente pelo dono do poder, ele queria agradar um companheiro dele ou algum familiar e dava de presente o cartório para fulano, para Beltrano. Isso acabou com a Constituição de 88. Só para completar o raciocínio, a questão dos concursos se tornou obrigatória a partir da edição da lei. Depois houve a edição de um provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, também padronizando os concursos em todos os tribunais do Brasil, os concursos de cartórios. E eu tive a oportunidade de trabalhar em vários desses certames, desde 2005, o edital de 2005, o edital de 2007. Em 2011, eu atuei como presidente e examinador simultaneamente, em 2 editais. E nós vitória que nós conquistamos aqui no Tribunal de Minas é tornar esses concursos anuais, porque há um detalhe interessante também, a Constituição do Brasil, ela prevê que os concursos para a outorga dessas delegações, dos cartórios do extrajudicial, eles têm um prazo máximo para acontecer. É a única situação do direito administrativo brasileiro
em que existe um prazo pré-definido para se abrir um concurso público, que é o concurso dos cartórios. E na Constituição esse prazo, e vejam bem, o concurso dos cartórios ele está inserido num dispositivo da Constituição, não é nem da lei, é da Constituição brasileira, que é o do artigo 236, nos parágrafos 1º, 2º e 3º. Bom, a Constituição diz que, vagando uma serventia do extrajudicial, o tribunal correspondente tem um prazo de até 6 meses para abrir o concurso. Então, nós conseguimos, depois de algum tempo de um pouco de sofrimento, né, de adaptação, de convencimento, de preparação, organização e tudo mais, nós conseguimos fazer com que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais seja atualmente um dos poucos tribunais do Brasil que abre concurso para cartório pelo menos uma vez por ano. Isso já é um grande avanço, avanço. Poucos tribunais, dos 27 tribunais de justiça do Brasil, atualmente acho que apenas 3 ou 4 estão abrindo concursos uma vez por ano. Esse ano não conta porque é um ano anormal, atípico, de 2020, todos sabemos, né, os efeitos da pandemia. Mas até então, até 2019, nós estamos publicando o edital uma vez por ano, e ainda é possível que até o final do ano nós vamos publicar um novo edital até o final do ano. Então, para entrar na atividade agora, tem que fazer concurso. E é um concurso que tem as mesmas fases, ou até mais fases até do que o concurso para ingresso na carreira da magistratura. São concursos muito disputados, concursos que vêm candidatos do Brasil inteiro. Em geral, esses candidatos são uma geração nova de candidatos muito bem preparada. Eles têm mestrado, muitos têm já doutorado, lecionam, têm magistério, além da atividade que já exercem, da atividade profissional que já exercem. Alguns já estão dentro da atividade de cartórios, outros não. Então, são concursos muito disputados e, na verdade, o primeiro colocado ele tem a oportunidade de escolher o cartório, ser o primeiro a escolher o cartório dentre aqueles que estão vagos para aquele concurso. E assim sucessivamente, tudo isso é feito em audiência pública. A Corregedoria Nacional exerce uma fiscalização muito intensa nesses concursos, muito forte, e é uma nova perspectiva que se abre para os profissionais do direito. Os profissionais do direito que eventualmente querem uma atividade, não se trata de uma carreira, é simplesmente uma atividade profissional, não é uma carreira. Algo diferente, por exemplo, das atividades tradicionais, né? Ingresso no Ministério Público, ingresso na magistratura, ingresso na advocacia pública, delegado de polícia civil, delegado de polícia federal, procurador de autarquia, etc. É uma atividade nova que surgiu e tem atraído a atenção cada vez maior de candidatos, especialmente aqueles que estão já recém-formados, porque não se exige um período de tempo mínimo para poder ingressar nessas atividades. Na magistratura existe 3 anos, você tem que ter 3 anos de formado. Você não pode fazer o concurso para juiz antes de 3 anos de formado. No concurso cartório não existe essa exigência. Você se forma, em tese, no mês seguinte, no dia seguinte, você pode se inscrever no concurso e disputar em igualdade de condições com outros candidatos com mais tempo de formado que você. Doutor Marcelo, o meu caso é um pouco parecido com o do senhor. Na verdade, eu ingressei na atividade notarial por insistência de uma amiga, porque eu queria, quando eu saí da faculdade, meu sonho era ingressar na magistratura. Aí a minha amiga falou, não, faz, vai ter a prova, e ficou falando para eu fazer e tal. Eu falei, vou fazer, né, porque eu sabia que direito empresarial era uma parte que eliminava muito candidato. E eu falei, vou estudar. E na época que eu fiz esse concurso, a gente podia escolher. Eu escolhia a serventia, né, a comarca. Então, eu sou desse concurso. E acabei passando. Aí eu, fui tabeliã de protesto por um tempo. Depois passei no concurso da remoção, que do edital de 2011. E hoje eu sou tabeliã de notas, aqui na comarca de Ibirité.
Mas é interessante, né? Às vezes eu falo que são coincidências, não sei, ou se são providências divinas, então, que acontecem, né? E a gente acaba se realizando mesmo, né? Muito embora, assim, existam vários problemas, como todas as atividades, né? Eu falo que é interessante. Então, provavelmente o senhor foi o meu examinador. Com certeza, eu fui seu examinador. Na época ainda não havia prova oral, hoje já tem a prova oral. Em 2011 não havia. Então, não tinha 2011, não? Eu peguei... Não, 2011 não. A prova oral começou em 2015. Não, foi não. 2011? Não, eu sei que... Não, teve. Porque teve prova oral? Ele foi em 2011, mas ele terminou em 2012. 2007 é que não teve. Eu fui em 2007, 2011 e por último 2014. Então foi isso. Então, até 2007 não tinha, em 2011 a prova oral. Foi isso mesmo. Eu lembro porque eu comecei, né? Aí eu falei, não, já estou na atividade, aí fiz concurso no Brasil inteiro, né? Essa parte da prova oral, eu falava, meu Deus do céu. Era assim, eu vou ser sincera para o senhor, eu falava, meu Deus, e agora? E agora, né? Porque muito embora a gente tenha, né, estudado, o candidato fica nervoso, né? Porque pode surgir qualquer tipo de pergunta, né? Eu me recordo que uma vez eu fui fazer do programa, pode. Mas, não, e tem outras perguntas que você fala assim, gente, mas, obviamente, né, não vou falar quem fez, nem fez essa pergunta, mas eu fui fazer prova num determinado estado que o examinador me perguntou se eu estava ali passeando, doutor. Você acredita? Você estava passeando? Estava a passeio. Falei, claro, estou aqui na prova oral a passeio. Faz parte da experiência. Às vezes a gente pega umas pessoas meio sem noção, né, pela frente, isso faz parte. Para testar até a reação, né? Eu não compactuo muito com esse tipo de conduta, não, mas de alguma forma, talvez, queria observar a sua reação. E também tem a entrevista, né? Antes da prova oral, tem a entrevista. Há uma entrevista. Mas não existe essa fase de entrevista. Tem entrevista mesmo, mas o meu não foi na entrevista, não. O meu foi exame psicológico, tem um concurso muito rigoroso. Eu até brinco, que eu falo que a pessoa, para exercer atividade notarial, ela tem que primeiro saber. Eu acho que eles tinham que colocar, eu até fico brincando, que eles deviam inserir aí uma nova modalidade, não sei, algo que teste se a pessoa é capaz de suportar muita pressão. Realmente, porque precisa de ter realmente um preparo psicológico. É uma atividade que também existe uma pressão, principalmente das corregedorias, dos advogados. De todo mundo, uma dificuldade dos advogados de entenderem o funcionamento da atividade, de um modo geral. Claro que isso não é uma regra absoluta, comporta exceções, porque a disciplina não é ministrada nos cursos de graduação em Direito. Então, isso realmente uma carência da grade curricular dos cursos de graduação em Direito no Brasil. Não existe a disciplina Direito Registral, Direito Notarial. Exatamente. E o advogado, o bacharel em Direito, conclui o curso, faz o exame da OAB, obtém autorização para iniciar a atividade da advocacia, ele não tem um conhecimento, em geral, um preparo específico para entender como essa atividade ela é exercida, quais são as regras, porque ela possui regras específicas, princípios informadores específicos e uma lei especial que rege. Uma só não, na verdade são três. 3 leis especiais, são leis federais, que regem o exercício da atividade. Então, há realmente uma certa dificuldade. E o titular da serventia, ele tem que estar preparado para lidar com esse estresse também, essa dificuldade, porque ele precisa saber explicar para o outro profissional do direito, geralmente é o advogado, ou até mesmo para o juiz, né? Ou para o Ministério Público, para o promotor de justiça, por que ele está formulando uma certa exigência no caso concreto, que ele não está simplesmente desobedecendo uma ordem,
mas ele tem que velar pela segurança jurídica. Então, ele precisa, e para velar pela segurança jurídica, é pautado muito pelo critério da legalidade. Se trata exatamente de uma denominação que se chama direito formal. É formal por isso. Não existe a possibilidade, por exemplo, o titular do cartório, o tabelião, o oficial registrador, ele não tem à disposição dele um instrumento, uma ferramenta que eu, como magistrado, possuo. Por exemplo, eu tenho a equidade, eu posso julgar por equidade. Na lei de introdução às normas do direito brasileiro está lá dito que pode-se decidir por equidade. Mesmo que não exista uma lei, o juiz tem que decidir a causa, nem que seja por equidade. Ok. O oficial registrador, o tabelião, não. Ele não tem à disposição dele essa prerrogativa de avaliar uma questão antes de consumar um registro, ou no caso da tabeliã, como você, de fazer uma escritura pública, dando eficácia jurídica a uma manifestação de vontade, de avaliar, bom, eu não tenho uma norma expressa aqui regulamentando essa situação, eu posso usar equidade? Não, o tabelião não pode usar equidade. Bom, ele pode ser justo. Isso todos nós não só podemos, como devemos. Todos nós, profissionais do direito, advogado, Ministério Público, magistratura, tabelião, oficial registrador, nós temos a obrigação de sermos justos. Mas a questão de ser justo, né, e de observar também as exigências do bem comum, aliada à segurança jurídica, na verdade, são os fundamentos do exercício de toda a ciência jurídica, independentemente da atividade profissional. Nós temos que ser justos dentro dos limites que permeiam o exercício de nossas atividades profissionais. Eu posso ser justo como magistrado, fazendo uso da equidade. Já o tabelião, o oficial registrador, não. Então, existem peculiaridades que, às vezes, não são bem entendidas, bem compreendidas, e que precisariam, efetivamente, de terem um conhecimento um pouco maior para que possa entender a importância do exercício dessas atividades. E, na verdade, doutor Marcelo, eu acho também que existe, quando eu falo assim, em preconceito, no que tange atividade notarial e registral, e até quanto aos cartórios, o preconceito da falta de conhecimento por parte da sociedade, né? Então, o tabelião, muitas vezes, ele precisa o não, quando nós vamos falar, às vezes, o não para a pessoa que está ali no balcão, quando nós vamos recusar um documento que nos não é apresentado, né? Que nós estamos zelando pela segurança jurídica, eu adoto vários critérios aqui, justamente primando por isso. Eu tenho na minha equipe no sentido, olha, existem maneiras de dizer não, né? Não posso praticar esse ato levando em conta o previsto no Código de Normas, a gente explica, né? Muito embora, né, eu entenda a sua situação. Então, eu acho que seria interessante, né, a sociedade divulgar mais, talvez falarmos mais sobre a importância dos cartórios, né? Porque as pessoas acham que nós somos burocráticos, mas se eu falar para o senhor aqui o tanto de caso que eu já obstei aqui, que eu já impedi a prática de prevenção de crimes mesmo, são enormes, sabe? E às vezes o cidadão ele nunca vai nem ter ciência disso. Então, né, a gente chega, obsta naquele momento a prática do ato. Seja por apresentação do documento falso, que nós verificamos, né? A gente consegue verificar quando o documento pelos indícios, né? Que nos são apresentados, e às vezes quando nós conversamos com os advogados, né, a maneira, né, às vezes a gente tenta conversar, a gente expõe, tudo, né, a favor, a gente tem que dialogar, né, explicar a situação, eles acabam assim até entendendo, né, porque a gente não tem essa autonomia, como o senhor bem disse, né, a gente acaba pedindo para suscitar dúvida, né, e acaba jogando a responsabilidade, né, pro juiz, aí, o diretor, no meu caso, é o diretor do foro, né? Mas eu só queria complementar com essa fala, que é uma situação que eu passo, assim, diariamente aqui. Seu Geraldo, pode fazer a próxima pergunta? Nós estamos quase no finalzinho do nosso tempo, mas eu queria terminar a nossa conversa com duas perguntas. Primeiro, se o doutor
Marcelo, ele entende que os cartórios contribuem com o trabalho do judiciário. E segundo, e o senhor que está lá no tribunal e é um estudioso do assunto, o senhor prevê que existam novos serviços que vão ser abarcados pelo cartório, nessa tentativa de desjudicialização do judiciário, se existe a possibilidade de aumentar o leque de serviços prestados pelo cartório? As duas perguntas são muito boas e muito importantes, José Geraldo. Na verdade, contribuem sim para... É difícil ter essa percepção pela população, porque nós temos que contextualizar a situação do judiciário brasileiro. Nós somos o judiciário mais demandado de todos os países do mundo ocidental e possivelmente de todos os países do planeta, tanto do Ocidente quanto do Oriente. É impressionante. Isso é sempre um dado muito importante, o judiciário brasileiro. O judiciário é lento. Na verdade, todos os judiciários são lentos, inclusive das grandes economias, das grandes nações, das nações mais desenvolvidas, até no aspecto de desenvolvimento humano. É uma característica que permeia os judiciários de um modo geral. O judiciário não é para ser rápido, não é um fast food, não é um self-service. A nossa responsabilidade é muito grande, nós temos que ouvir a parte contrária, tem que ter acesso ao devido processo legal. Realmente é confuso. E nós temos, isso sim vale a pena mencionar, o judiciário brasileiro ele tem uma estrutura muito pesada, isso é verdade, porque nós temos 5 ramos diferentes de justiça no Brasil e 4 instâncias. Se você for do juiz do fórum até o Supremo Tribunal Federal, nós temos 4 instâncias. Tá? Realmente isso me parece um pouco exagerado. Embora o Supremo Tribunal ele não seja um tribunal que receba todo e qualquer tipo de causa, mas como ele é um tribunal que tem a função de ser o guardião da Constituição brasileira, e a Constituição brasileira é uma Constituição analítica, é uma das maiores constituições também do mundo ocidental, então isso causa um congestionamento também no Supremo Tribunal Federal. É a Corte Constitucional que mais julga no mundo também, é o Supremo Tribunal Federal do Brasil. E quando se fala isso na Europa, na Alemanha, na França, na Itália, as pessoas não acreditam, acham que nós estamos brincando, mas não, é a nossa triste realidade. Se você for comparar o número de causas que um juiz brasileiro decide, em média, por ano, com o número de causas que um colega dele nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, decide, é assombrosa a diferença. É uma diferença assim, inimaginável. Então, tem que contextualizar. Apesar disso, o serviço extrajudicial auxilia muito. Por quê? Porque existe uma tendência que veio para o Brasil, inclusive veio da Europa continental, principalmente dos países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, começaram a adotar um critério na legislação de desjudicialização. E essa tendência veio bem incorporada pelos legisladores brasileiros de uns 20 anos para cá. E isso não parou, esse movimento não parou, ele continua existindo e continua ampliando o leque de situações em que se permite agora a parte resolver um problema dela, não é todo qualquer problema, eu vou falar brevemente, mas em muitos casos é possível que a parte deixe de ir para o judiciário, não é que ela não possa ir, ela continua podendo ir, porque isso é uma característica da nossa Constituição também. Toda e qualquer situação de ameaça ou de lesão a direito, o cidadão brasileiro ou o cidadão estrangeiro que resida no Brasil, ou que tenha feito um contrato no Brasil, mesmo não residindo no Brasil, ele tem direito de acionar o judiciário brasileiro. Então, não é que fecha a porta do judiciário. Isso não pode acontecer porque é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Mas permite que, em muitas situações, faça uma escolha, uma via alternativa de tentar resolver o problema nos cartórios do extrajudicial. Em geral, essas situações são situações em que não exige a necessidade de se produzir provas complexas, por exemplo, uma prova pericial, ou outras situações em que não existem incapazes com interesse na resolução da questão. Quais seriam os incapazes? Os menores de idade, os interditos, por exemplo, ou situações em que haja interesse do Estado brasileiro nas suas 3 esferas, município,
Estado e União Federal e das respectivas empresas públicas. Também você não pode resolver questões dessa natureza nos cartórios do extrajudicial. Tirando essas exceções, a maioria das questões hoje em dia você pode ter uma possibilidade de resolver no cartório. Por exemplo, divórcio, separação judicial, se não tem menores envolvidos no divórcio, na separação, você pode resolver nos cartórios, e a maioria das pessoas tem feito isso com muita eficiência desde 2007, quando veio essa lei. Mais recentemente, até mesmo a Corregedoria Nacional tem alargado, tem ampliado as situações em que podem ser resolvidas nos cartórios. Como exemplo, se a pessoa quer mudar o sexo dela, ela pode ir no cartório mudar o sexo, no cartório do registro civil, e não precisa nem de advogado. Veja bem, não precisa de entrar com uma ação judicial, e vai no cartório, ela não precisa ir do advogado nem no cartório, embora possa, se desejar, mas não é obrigada. Ela vai lá e diz, eu simplesmente não me conformo com o meu sexo biológico, eu quero alterar o meu sexo no meu registro de nascimento, no meu registro de casamento, quero alterar meu sexo, quero alterar meu nome, a minha designação. Quer dizer, então tem uma série de situações que a legislação brasileira tem optado por desafogar. Na verdade, eu costumo dizer isso, na verdade é um movimento da legislação, do legislador brasileiro, de desoprimir o judiciário brasileiro. Desoprimir por quê? Porque nós somos o judiciário mais demandado do mundo, né? Embora isso esteja começando a reduzir, mais recentemente, de uns 3 anos para cá, essa curva começou a parar de subir, e há uma ligeira tendência para reduzir o número de novas ações propostas do judiciário brasileiro a cada ano. Mas ainda está muito no início desse movimento de queda. Nós temos ainda um movimento assombroso de algo de cerca de 100 milhões de ações judiciais que são propostas no judiciário por ano. Isso é um absurdo. Então, é preciso conscientizar a população brasileira que o judiciário existe, sim. A Constituição garante o acesso amplo ao judiciário. Isso é muito importante para uma democracia, para um Estado democrático de direito. É muito importante. Todavia, não pode abusar desse mecanismo. E nós temos uma tendência cultural de qualquer problema que nos ocorre no cotidiano, na nossa vida, eu vou na justiça, eu vou na justiça. Antes de tentar métodos alternativos de resolução de conflitos. Então, nós precisamos, na verdade, educar as novas, principalmente as novas gerações brasileiras, as novas, e dizer, olha, você tem que ter uma cultura de conciliação, você tem que aprender a resolver os seus problemas de todas as maneiras antes de ingressar no judiciário. O judiciário é a última barreira, digamos assim, é a última barreira da cidadania, de proteção da cidadania. Nunca deve ser a primeira, deve ser sempre a última. Por quê? Porque é lento, é caro, é custoso, é oneroso, é caro para o Estado, é caro para as pessoas, é caro para a sociedade. Então, realmente tem que ter essa mentalidade, mudar um pouco a mentalidade e tentar resolver os conflitos de outras maneiras antes de ingressar no judiciário. A exemplo dos métodos alternativos da conciliação, da mediação e da arbitragem. Excelente. Ótimas explicações, doutor. Muito obrigada. Doutor Marcelo Rodrigues, eu quero agradecer imensamente, a sua participação aqui conosco. Foi extremamente válida. Eu já antecipo um novo convite, caso queira participar novamente, porque eu acho que a gente falou só um pouquinho de tudo aquilo que a gente tem para falar. Então, eu continuo à disposição. Eu gostei muito de estar com vocês, na companhia de vocês. Sempre que precisarem, tiverem necessidade, eu estarei à disposição. Fico muito feliz. Fico muito feliz e certamente faremos um novo convite, tá? Tenha uma boa noite. Obrigado, boa noite a vocês. Obrigado, Zé Geraldo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Tati. Boa noite.